Aqui mesmo. Não estamos recebendo oxigênio. O alarme disparou. Estamos enviando ajuda. Temos uma emergência. Mayday. Desastre aéreo. Esta é uma história real. As reconstituições são baseadas em uma transcrição original do controle de tráfego aéreo. Em 1998, na costa leste do Canadá, um moderno jato de passageiros de uma das melhores companhias aéreas do mundo pega fogo a 33 mil pés. Swissair 111. Estamos despejando combustível agora. Precisamos pousar imediatamente. Nos últimos 6 minutos, as comunicações da cabine de comando foram interrompidas. Já deu pane! E então o avião despencou no oceano. ...229 pessoas faleceram. O que causou o incêndio é um mistério. Muitas das embarcações informaram aos navios da Marinha Canadense que estavam no local que não paravam de encontrar corpos e fizeram diversos pedidos de mais sacos para corpos e que eles fossem retirados. Agora, após uma das maiores investigações da história da aviação, a história completa por trás da perda do voo da Swissair 111 finalmente pode ser contada. É um alerta para toda a indústria aérea, para garantir que o que aconteceu com o voo da Swissair 111 nunca aconteça novamente. Esta investigação de acidente foi uma oportunidade única na história para avaliar os materiais usados em aviões. O problema não é apenas o material capaz de queimar, mas é o fato de que não dá para ver. Quando realmente há fogo a bordo, o tempo está contra você. Fogo a bordo. Em 2 de setembro de 1998, o voo 111 da Swissair se preparou para partir do Aeroporto Internacional de JFK de Nova York, rumo a Genebra, Suíça. A aeronave era um McDonnell Douglas 11, ou MD-11, um modelo desenvolvido pela primeira vez em 1986 como uma substituição moderna e altamente automatizada do antiquado DC-10. Era considerado um dos jatos de passageiros mais confiáveis nos céus, e os pilotos da Swissair estavam entre os mais bem treinados do mundo. Após iniciar a lista. Motor antigelo? Não é necessário. Entendido, capitão. Autofreios? Os pilotos do voo 111 da Swissair foram o capitão Air Zimmerman e o primeiro oficial Stefan Loewe. Mantenha a posição, pista 31 esquerda. Zimmerman incentivava uma atmosfera descontraída na cabine, mas ele também era conhecido por sua precisão musculosa. Quando não estava voando, era instrutor de novos pilotos na Companhia Aérea Nacional da Suíça. Flaps e slats. Flaps ajustados 15 graus. Ajustado em 15. A bordo estavam 215 passageiros, 12 tripulantes e 2 pilotos. A maioria era francesa, americana ou suíça. Stephanie Shaw, de 23 anos, estava a caminho da casa dos seus pais em Genebra. Stephanie era abençoada em muitos aspectos. Ela era fisicamente muito atraente. Era uma garota inteligente e o motivo pelo qual foi para Nova York foi porque tinha sido convidada a se tornar membro do Fórum Econômico Mundial com sede em Genebra. E ela queria fazer essa viagem antes de se tornar membro. Ela era um amor de pessoa. 8h18 da noite. Swissair 111, autorizado para decolagem. Entendido, Swissair 111. Por segurança, os pilotos da Swissair avançam as manetes juntos, garantindo que nenhum piloto sozinho possa comprometer a decolagem. Foi? Foi sim. O voo 111 da Swissair alçou voo e seguiu rumo ao nordeste, em direção ao Atlântico Aberto.
nos primeiros 15 minutos após a decolagem. Não houve comunicação do Swissair 111. Foi um pequeno e incomum detalhe que mais tarde deixaria os investigadores perplexos. Isso ocasionalmente acontece. Eles ainda não haviam alcançado o que chamamos de Sistema de Rastreamento do Atlântico Norte, onde normalmente não se tem contato por rádio. Por isso, achei que era um pouco anormal, mas parece que foi apenas um erro de frequência de rádio. Quando fez o ajuste no painel e sintonizou, ele havia colocado a frequência incorreta e, consequentemente, eles não tentaram entrar em contato com ninguém novamente, sabe? Foi estranho mesmo. E eu concordo com o senhor. Foi uma coisa do tipo, uau, isso é esquisito. 9h48 da noite, horário do Atlântico. O tráfego aéreo do Atlântico é gerenciado por um centro remoto em Moncton, New Brunswick, Canadá. Quase meia hora após a decolagem, o capitão Zimmerman fez sua primeira comunicação com Moncton. Centro de Moncton, aqui é a Swissair 111 Heavy. Boa noite, nível 330. Swissair 111, aqui é centro de Moncton. Boa noite. Relatos de turbulência leve ocasional em todos os níveis. Moncton, Swissair. Foi uma travessia transatlântica perfeitamente normal. Na primeira classe, os passageiros da Swissair estavam entre os primeiros do mundo a ter uma rede de entretenimento personalizada durante o voo. Embora agora comum, o sistema era uma inovação em 1998. Os passageiros podiam escolher seus próprios filmes, navegar na internet e jogar. Eles avaliaram o mercado e acharam que introduzir um sistema de entretenimento moderno a bordo de um avião comercial, combinado com um sistema de apostas. Assim, o passageiro poderia usar o cartão de crédito e fazer apostas durante os voos. Ia fazer deles mais atraentes. Esse luxo seria a fonte da controvérsia futura. Que cheiro é esse? Eu tô sentindo. Vai dar uma olhada, eu assumo aqui. Entendido, o controle é seu. O primeiro oficial Loewe investigou a área próxima a um incidente no sistema de ar. Traços de fumaça inofensiva provenientes de sistemas de ar da cabine são comuns em jatos comerciais. Eu não achei nada, Erso. Não tem nada ali em cima. Me chamou, capitão. Stefan e eu acabamos de sentir um cheiro de fumaça. Você sentiu? Eu também senti, sim. Você sentiu o cheiro antes de entrar? Não, com certeza não. Eles concordaram que o ar da cabine era o provável culpado. Não tô vendo nem sentindo mais. É o ar-condicionado, né? Sim. Por favor, feche o ar quando sair. Por trás do painel fechado, os pilotos não podiam ver que o problema estava piorando. 10h13 da noite. Em menos de 45 segundos depois da fumaça desaparecer na cabine do Swissair 111, ela voltou. Zimmerman seguiu o procedimento da Swissair. De novo. Ele planejou desviar para o lugar permitido mais próximo. Encontre o lugar mais próximo para pousar. Vamos precisar dos gráficos de navegação e dos dados meteorológicos da área. Austin está perto. A coisa tá feia ali em cima. Zimmerman se comunicou com o controle de tráfego aéreo em Moncton, New Brunswick.
Centro de Moncton é o Swissair 111, boa noite. United 920 Harry, Moncton Center, boa noite. O controlador lidou com outra aeronave antes de responder a Swissair. Outra chamada, repita, por favor. Swissair 111 Heavy está declarando pan-pan. Temos fumaça na cabine de comando. Solicitamos retorno imediato a um local conveniente, eu acho. Boston. Pan-pan é um termo internacional usado para notificar o controle de tráfego aéreo de uma situação urgente. Um estágio abaixo de declarar Mayday. Você disse que quer ir para Boston? Acho que para Boston, primeiro precisamos saber como está o tempo lá. Estamos começando a virar aqui, Swissair 111 Heavy. Entendido. Suba para o nível de voo 310. 310, Swissair 111 Heavy. Esta é a primeira entrevista com um dos controladores de tráfego aéreo em Moncton. Meu nome é Bill Pickrell e no dia 2 de setembro de 1998 eu era um dos 2 controladores do terminal de Halifax trabalhando no turno da noite. A chamada PAN, em qualquer tipo de condição especial, geralmente é tratada como emergência e de fato foi tratada dessa forma. A aeronave recebeu imediatamente prioridade. E o supervisor de alto escalão iniciou a ligação para o Centro de Coordenação de Resgate. O colega de Pickrell determinou que o Swissair 111 estava a apenas 122 quilômetros de Halifax e a 550 de Boston. Mas o capitão Zimmerman escolheu um aeroporto que conhecia. Muitas vezes, quando se tem um problema, é preferível lidar com a questão em um aeroporto que está muito mais familiarizado, porque isso alivia um pouco o estresse. Esse é o problema inicial. Ele estava sentado lá, olhando para cima e tentando pensar, tá, eu tenho fumaça aqui. O que isso significa? Vejamos qual é o lugar mais próximo que posso ir para falar com o mecânico da Swissair. Boston. Centro da Swissair 111. Swissair 111, pode falar. Você não prefere ir para Halifax? Ayers, é melhor a gente botar a máscara. Stand by. 1 minuto desde o sinal de pan-pan. Percebendo a sua localização, Zimmerman decidiu que Halifax seria a melhor opção. Afirmativo, a Swissair 111 vai preferir Halifax. Entendido, Swissair 111. Prossiga diretamente a Halifax e reduza o nível de voo para 290. Nível 290 para Halifax, Swissair 111 Heavy. Um piloto da British Airways na área ofereceu à equipe a pequena ajuda que podia. Swissair 111 Heavy de Speedbird 214. Posso fornecer o crime em Halifax se quiser. Swissair 111 Heavy, e nós estamos com as máscaras de oxigênio. Pode falar a previsão. Então eu vou passar todas as informações. Swissair 111 começou a descer para abaixo de 30 mil pés. Os pilotos calmos e no controle. Levaria cerca de 20 minutos para chegar a Halifax. Entendido, Swissair 111 Heavy, estamos com 2980. Swissair 111, autorizado para 10,200. E o altímetro de Halifax está em 2980. Swissair 111 está em 2980 a cerca de 10 mil pés. Swissair 111, você pode me informar qual é o seu combustível? Aguarde um momento. Speedbird 1506 está em Tusk esperando instruções. Speedbird, confirmado. O controlador encerrou e atendeu outra aeronave. A jurisdição dele era voos em alta altitude. Enquanto a Swissair estava descendo para Halifax, ele passa a responsabilidade para Bill Pickrell. Até aquele momento, estava tudo normal. Deu ao piloto uma descida inicial e ele pediu para nivelar a uma altitude intermediária para organizar a cabine para o pouso, o que eu interpretei como a necessidade de guardar bandejas de jantar e coisas assim. Para mim, era uma indicação de que, embora a situação dele fosse incomum, eles não estavam considerando isso como uma emergência naquele momento. Cuidado com a velocidade, Stefan, não desça rápido demais. Entendido. Três minutos desde o sinal de pan-pan. Sim, capitão. Temos fumaça na cabine aqui. Peça à tripulação que se prepare para o pouso. Vamos pousar em Halifax em cerca de 20 minutos.
Estou prestes a começar a lista de verificação. Sim, senhor. Zimmerman tinha 2 listas de verificação para fumaça na cabine. Completar ambas levaria 20 minutos. Esta era a política da empresa Swissair. Enquanto isso, Loewe continuou a descida para Halifax. 5 minutos desde o sinal de Pampa. Stefan, eu vou precisar que você cuide do rádio a noite toda. Vou cuidar da lista. Tudo bem. 11902 para o Swissair 111 Heavy. Swissair 111 agora estava a cerca de 25 mil pés. Pickrell aconselha a descida para 3 mil, mas o primeiro oficial Loewe disse que preferia voar a 8 mil até que a cabine de passageiros estivesse liberada. A atitude deles reforçava a sensação de controle na cabine. Do meu ponto de vista, parecia ser uma operação bastante simples. Assumindo que tudo ocorresse normalmente, a aeronave realmente só precisaria de manobras mínimas para chegar a Halifax. Swissair 111, você pode descer para 3. Nivelle é uma altitude intermediária se desejar. É só avisar. Mas Pickrell estava preocupado que o avião não estivesse descendo rápido o suficiente. Parecia que a aeronave estava um pouco alta, e eu queria garantir que os pilotos estivessem cientes da distância até o aeroporto, quantos quilômetros precisavam voar para que pudessem julgar sua própria descida e decidir o que fariam. Entendido. No momento descemos para 8 mil pés e estamos prontos a qualquer momento para os 3 mil pés. Eu te dou o aviso. Certo. Posso te direcionar para a pista 06 em Halifax. Entendido. Swissair 111 Heavy. Swissair 111. Câmbio. Vira à esquerda e mantenha rumo a 030. Rumo à esquerda em 030 para Swissair 111 Heavy. 6 minutos desde o sinal de Pampa. O capitão Zimmerman precisava de informações sobre o aeroporto desconhecido, mas sua bolsa de voo estava fora de alcance. Ele chamou a comissária de bordo para ajudar. Me chamou, capitão? Eu preciso daquela bolsa de voo ali atrás. Ela tem as cartas de aproximação para Halifax. Pode voltar para sua equipe. Sim, senhor. O comissário-chefe informou aos passageiros que o voo estava sendo desviado. Não havia pânico algum. O avião estava voando normalmente e não havia sinal de fumaça na cabine. Swissair 111. A frequência do localizador é 109,9. Faltam 50 quilômetros até o limiar. Vamos precisar de mais de 50 quilômetros. Mas ainda a mais de 20 mil pés. O Swissair 111 estava alto demais para pousar em apenas 50 quilômetros. Percebam que a frequência é 109,9 para o localizador. Ok, entendido. É um 09.9. E agora estamos virando à esquerda, indo para o norte, Swissair 111 Heavy. E temos que abastecer. Concordo. Até agora, as comunicações da Swissair foram calmas. Ainda assim, o centro em Moncton iniciou os esforços de emergência no aeroporto de Halifax. 10h21 da noite. Preparando as equipes de solo para uma emergência, Pickrell buscou informações dos pilotos. Swissair 111. Quando tiver tempo, poderia me informar o número de pessoas a bordo e o combustível a bordo para os serviços de emergência. Entendido. No momento, o combustível a bordo é de 23 toneladas. Temos que despejar um pouco de combustível. Podemos fazer isso nesta área durante a descida? Pickrell ficou surpreso ao saber tão tarde que a Swissair 111 precisava descarregar combustível. Naquele momento, a situação ficou mais complicada. Na verdade, toda a comunicação depois daquilo foi ficando mais complicada. Pickrell começou a avaliar suas opções de um local seguro, que não levasse a aeronave muito longe de Halifax. Ele decidiu direcionar o avião sobre a Baía de Santa Margarida, a cerca de 55 quilômetros do aeroporto.
A outra opção, se ele dissesse que precisava ficar perto, seria fazer a aeronave virar à direita para colocá-lo em posição de qualquer das outras pistas. Eu teria que mantê-lo voando em círculo para que a questão do combustível não piorasse, o que não seria bom. Despejar combustível é um procedimento padrão. Um avião de passageiros totalmente abastecido é muito pesado e pode-se partir ao aterrissar. Mas o copiloto Loewe se perguntou se, dada a situação deles, poderiam ignorar as regulamentações. Eles querem que a gente vire para o sul. Seria melhor esquecer o despejo e só aterrissar? Não, despeja. Ok, podemos virar à esquerda ou à direita ao sul para despejar. Eu iniciei o vetor de retorno em direção à Baía de Santa Margarida. Isso me indicou que, novamente, não era uma situação crítica a bordo, e de fato ele tinha tempo para poder voltar e despejar o combustível sobre a água. Swissair 111, entendido. Vire à esquerda rumo 200 graus e me avise quando estiver pronto para despejar o combustível. Será cerca de 18 quilômetros antes de sair da costa. Você ainda estará a cerca de 46 quilômetros do aeroporto. Entendido, estamos virando à esquerda 200. Nesse caso, vamos descer a apenas 10.000 pés para despejar o combustível. Entendido, mantenha 10.000. Eu aviso você quando estiver sobre a água. Isso acontecerá em breve. Entendido. Enquanto Zimmerman continuava com a lista de verificação, Loewe transmitiu acidentalmente para Bill Pickrell em Moncton. Você está na lista de emergência para fumaça de ar-condicionado? Sim. Swissair 111, pode repetir? Desculpa, isso não era para você. Foi uma pergunta interna da Swissair 111. Ok. A velocidade do ar está diminuindo abaixo de 306, nível de velocidade aqui. Vamos pilotar o avião como achar melhor, Stefan. Swissair 111, continue à esquerda rumo a 180. Você estará fora da costa em cerca de 27 quilômetros. À esquerda na direção 180, entendido? Swissair 111 e mantendo a 10.000 pés. Certo. Barramento desligado. Barramento desligado, entendido. O interruptor do barramento da cabine apagou todas as luzes da cabine. Era uma indicação para os passageiros de que algo estava errado, mas dificilmente alarmante. Senhoras e senhores, perdemos temporariamente as luzes da cabine. Por favor, mantenham a calma. A tripulação virá com lanternas para ajudar no pouso. Apesar da cabine de comando estar cheia de fumaça, ainda não havia sinal dela na cabine de passageiros. Você estará a cerca de 64 a 74 quilômetros do aeroporto. Caso precise retornar rapidamente. Ok, tudo bem pra gente. Por favor, nos avise quando podemos começar a despejar o combustível. De repente, a aeronave emitiu um aviso de que a fumaça era sinal de um problema muito mais sério. Piloto automático desconectou. Entendido, desconexão do piloto automático? O piloto automático desconectou, porque o computador do avião detectou leituras irregulares. Nos próximos 90 segundos, essas leituras ficaram descontroladas. 11.000 a 9.000 pés. Swissair 111, vocês podem operar entre 5.000 e 12.000 pés. Um por um, os instrumentos falharam. Aquela calmaria da cabine desapareceu. Entendido, senhor. Estamos livres entre 12.000 e 5.000 pés. Estamos declarando emergência agora. Swissair 111 às 1h24. Então os dois pilotos falaram ao mesmo tempo, combinado com outras distrações na sala de controle. Pickrell não conseguiu ouvir uma transmissão crítica. A declaração de Loewe de que devem pousar imediatamente. Estamos despejando combustível agora. Precisamos pousar imediatamente. Swissair 111, só mais alguns quilômetros e estou aqui com vocês. Entendido, senhor. Estamos declarando emergência agora. Swissair 111. Perder essa transmissão é um momento que Bill Pickrell revive até hoje. Não tenho certeza se é um sentimento que dá para descrever adequadamente. Eu me lembro de ter revisado os eventos daquela noite 1000 vezes, tentando determinar se havia algo a mais que eu poderia ter feito, ou se cometia algum erro, ou de alguma forma contribuir para isso. Eventualmente, cheguei ao ponto de perceber que realmente não havia nada a ser feito. Tudo o que poderia ter sido feito foi feito. Mas agora não havia nada a fazer além de esperar.
30 segundos após declarar a emergência, os pilotos da Swissair 111 enfrentaram um inferno. Todas as minhas telas estão desligadas. Estou voando com instrumentos de reserva, mantendo a 300. Swissair 111, você está autorizado a iniciar o despejo de combustível nessa rota e me avisar quando estiver concluído. Logo após eu ter dado autorização para iniciar o descarte de combustível, não houve confirmação. Inicialmente, não me preocupei com isso, porque considerei que eles provavelmente estavam despejando o combustível, ou revisando uma lista de verificação, ou estavam ocupados fazendo várias coisas, e conforme nosso treinamento, somos instruídos a não incomodar os pilotos nessas situações. Swissair 111, confirmado. Vocês têm autorização para iniciar o despejo. Não houve mais comunicação vindo da aeronave. Seis minutos depois, os moradores de Peggy's Cove ouviram uma explosão devastadora. Ninguém sabia o que havia acontecido com 229 pessoas, após 6 minutos de silêncio. Foi provavelmente uma das sensações mais impotentes que qualquer pessoa pode ter. Não conseguir fazer nada, apenas sentar e observar o alvo, esperando que ele volte em direção ao aeroporto. E claro, não voltou. – 3 de setembro de 1998. Na manhã seguinte, os potenciais resgatadores vislumbraram os terríveis destroços do Swissair 111. Apenas um corpo foi encontrado intacto. Em Genebra, Ian Shaw teve um pressentimento sobre sua filha de 23 anos, Stephanie. Naquela noite, a noite em que ela deveria retornar, por motivos que não consigo explicar até hoje, eu estava inquieto e perturbado. Eu dormi cedo e acordei quando minha esposa ainda estava acordada e perguntei se ela tinha notícias da Stephanie. Não, ela não tinha, mas ela não esperava ter notícias da Stephanie. Sabíamos que ela estava vindo naquele voo e que certamente esperaria que eu estivesse no aeroporto para buscá-la pela manhã. Eu acordei por volta das 6 horas, horário de Genebra. E na televisão havia uma reportagem sobre a queda do Swissair 111. E eu soube instantaneamente que havíamos perdido nossa filha. O controlador de tráfego aéreo, Bill Pickrell, estava em estado de choque. É uma experiência estranha. Não sei se posso expressar adequadamente os sentimentos, mas é... Você trabalha para prestar um serviço e lê sobre aeronaves colidindo com montanhas ou caindo em pântanos em algum país distante, mas nunca espera que isso vá acontecer no seu quintal. E quando isso acontece, cara, acho que é um sentimento solitário. O Conselho de Segurança de Transportes do Canadá iniciou o que se tornaria a maior investigação de desastre na história do país. Eles só sabiam que o Swissair 111 havia experimentado um incêndio na cabine, mas o que causou isso permaneceu um mistério.
Esse acidente foi desafiador de investigar porque, inicialmente, tivemos que recuperar a aeronave de cerca de 55 metros de profundidade, cerca de 185 pés. E, claro, ela estava despedaçada. No final das contas, eram milhões de fragmentos. Esse foi o desafio inicial. E então, depois disso, é claro, quando você tem tantas peças, você precisa determinar quais são as relevantes e o que essas peças estão representando. O que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. 3 de setembro de 1998. O Conselho de Segurança iniciou um plano de 5 etapas. Primeiro, mergulhadores foram enviados para inspecionar os destroços. Eles descobriram que o avião foi destruído em milhões de pedaços. Mas, conforme o clima de outono piorou, os riscos para os mergulhadores aumentaram. Nesse ritmo, a recuperação levaria anos para ser concluída. 12 de setembro de 1998. Etapa 2. Com a ajuda da Marinha dos Estados Unidos, veículos operados remotamente iniciaram uma busca mais detalhada. Os veículos auxiliaram os investigadores a vasculhar o local. Mas a pergunta que ficava era: como recuperar pequenos pedaços de metal retorcido no fundo do mar? Temos que examinar pequenos pedaços de aviões, pequenos fragmentos. No Swissair, tivemos cerca de 2 milhões de pedaços de avião e praticamente tivemos que analisar todos porque precisávamos descartar certas possibilidades, como terroristas e bombas, ou vários outros tipos de falhas. Os investigadores do Conselho finalmente conseguiram um avanço que buscavam: as caixas pretas. As gravações da cabine de comando e os dados do computador mostraram aos investigadores que tudo no avião estava funcionando perfeitamente até os últimos minutos. Quando a tripulação declarou PAM-PAM, informando que havia fumaça na cabine, após analisar todos esses parâmetros, não encontramos anomalias ou problemas em nenhum dado daquele voo que mostrasse qualquer indício de problemas na aeronave. Isso nos levou a acreditar que a tripulação tinha uma aeronave relativamente operacional. Exceto pela fumaça na cabine que eles mencionaram, todo o resto parecia estar funcionando bem. E enquanto elaboravam um plano para baixar a aeronave, enfrentaram uma série de falhas de sistemas que ocorreram em rápida sucessão e de forma exponencial. Entendido, desligamento no piloto automático. Swissair 111, temos que voar manualmente agora. A equipe do gravador de voz do Mike Pooley enfrentou então um sério contratempo. Os últimos 6 minutos em ambos os gravadores de voo estavam faltando. Estavam perdendo sistemas rapidamente no avião durante aquele período de 90 segundos em que as coisas estão acontecendo muito rápido. E uma das coisas que nós sabemos foi que os 2 gravadores saíram do ar. Então, presumivelmente, o fogo rompeu as linhas. Acabou rompendo as fontes desses gravadores e os interrompeu. Com a falha das caixas pretas, os investigadores não chegaram mais perto de descobrir como ou onde o fogo começou no Swissair 111. 13 de outubro de 1998. Etapa 3. Barcaças foram enviadas para vasculhar o fundo do mar em busca de evidências. Um por um, tristes fragmentos do avião chegaram à superfície. Os motores dele foram recuperados. Em seguida, o trem de pouso. Essas estavam entre as maiores peças do Swissair 111 a serem recuperadas. O restante eram apenas fragmentos, recuperados num processo dolorosamente lento. 21 de outubro de 1998. Etapa 4. Um hangar militar próximo ofereceu um laboratório improvisado para a equipe crescente de investigadores forenses. Representantes do Conselho de Segurança americano, da Boeing, da Swissair e da Real Polícia Montada Canadense juntaram-se à busca por respostas. Peças do Swissair 111 chegavam em caminhões, organizadas em várias categorias para análise. Logo, o hangar estava lotado, com o maior quebra-cabeça da história da aviação. Tudo que os investigadores sabiam com certeza era que um incêndio, inicialmente pequeno na cabine, de repente se transformou em catástrofe.
A equipe classificou quase 250 quilômetros de fiação recuperada dos destroços do voo da Swissair 111. Aqui, a primeira pista real de todas. Evidência de arco elétrico. Marcas de queimadura no metal revelaram que a origem do incêndio estava na parte de trás da cabine, diretamente atrás do primeiro oficial. Ao examinar os planos de fiação da aeronave, os investigadores encontraram um suspeito provável: o sistema de entretenimento na primeira classe. O sistema tinha algumas deficiências graves. Estava ficando muito quente. Ele consumia muita energia. E assim, por exemplo, aumentando a temperatura da cabine, sabe? Consideravelmente, porque estava sempre funcionando. Eles não instalaram um simples interruptor. Para instalar um sistema de refrigeração adequado. Sistemas para resfriar o sistema. Os investigadores do Conselho finalmente acreditaram que haviam conseguido o avanço que buscavam. Nosso relatório indica que houve uma falha de design na maneira como a rede de entretenimento a bordo foi instalada nas seções de primeira classe e classe executiva da aeronave, integrado ao sistema elétrico do avião. Quando o capitão Zimmerman acionou o interruptor do barramento da cabine, toda a energia deveria ter sido desligada. Mas o sistema de entretenimento continuou ligado, superaquecendo. Se você perguntasse à maioria dos pilotos, eles diriam: se eu apertar o botão da cabine, isso vai desligar tudo de cá para lá e vai isolar eletricamente para mim. Assim, eu não preciso me preocupar mais com isso. Então, eu posso simplesmente me concentrar nas coisas que podem afetar o meu voo. Bom, acontece que esse interruptor foi meio que ignorado. E neste caso, foi justamente o do sistema de entretenimento que causou o superaquecimento. O Swissair imediatamente desativou os sistemas de entretenimento no restante de sua frota. E a Junta Nacional de Segurança dos Transportes da América ordenou uma inspeção na fiação das cabines de todos os MD-11. Infelizmente, essa solução simples se mostrou insuficiente. Quando o interruptor da cabine foi desligado, o incêndio estava bem encaminhado. E isso não teve nenhuma influência real no início ou na propagação do incêndio na aeronave Swissair 111. Mas os investigadores determinaram que o problema com o sistema de entretenimento sozinho não poderia ter causado a queda do Swissair 111. A busca por respostas continuou. 4 de novembro de 1998. Etapa 5. Inabalável, o Conselho reconstruiu o MD-11 a partir dos destroços. Um modelo de armado que chamaram de gabarito fornecia uma estrutura para encaixar pequenas peças de volta onde pertenciam. A reconstrução revelou que o fogo se espalhou com velocidade alarmante, da cabine de comando para as cozinhas de bordo. Alguns metais apresentaram danos pelo calor, atingindo temperaturas de até 600 graus Celsius. À medida que a investigação prosseguia, alguns argumentaram que as ações dos pilotos podem ter contribuído para o desastre. Especialistas afirmam que a abordagem de Zimmerman e Loewe, seguindo ao pé da letra o manual, pode ter custado suas vidas. A Swissair 111 está cuidando disso. Alguns operadores enfatizaram desde o início que o ideal é pousar o mais rápido possível e só depois seguir a lista de verificação. Já outros diziam: aqui está a lista de verificação e no final dela, se isso não ajudar, então aterrissem o mais rápido possível. Bastante contraditório para instruções básicas de voo, onde os tais dos pilotos estudantes aprendem desde cedo que sempre que houver fumaça, você tem um incêndio e isso significa pousar o mais rápido possível. Interruptor da luz de emergência ligada. Luz de emergência ligada. Infelizmente, neste caso, a forma como a lista de verificação foi escrita não indicou que era a hora de começar um desvio. Eles tentaram mais era resolver aquele problema ali mesmo. E então, agora, de repente, eles lidam com um problema que simplesmente apareceu. Eles não estavam esperando por isso. Vamos precisar de mais de 50 quilômetros. Devido ao Conselho ter considerado a linha do tempo, os investigadores determinaram que o Swissair 111 não teria conseguido chegar ao aeroporto de Halifax sob nenhuma circunstância. Não havia tempo suficiente. Estamos seguindo a rota proposta. Em nossos cálculos,
Mostramos que, começando no ponto de descida ideal, a partir dos 33 mil pés, que foi por volta das 22h14 daquela noite. Levaria cerca de 13 minutos para colocar o avião no chão, o que nos levaria às 22h27. Porém, às 22h24 da noite, os sistemas da aeronave estavam começando a se deteriorar. Portanto, acreditamos que, nessas circunstâncias, a tripulação não teria conseguido pousar o avião com sucesso nessas condições com a quantidade de tempo que eles dispunham. Seja lá o que tenha causado o incêndio no Swissair, ocorreu com uma velocidade mortal. O mistério permanecia. Setembro de 1999. Passou um ano e então outra operação ambiciosa começou. O Conselho contratou um sofisticado navio de salvamento holandês, Rainha da Holanda. A embarcação possui um sistema de sucção gigantesco, capaz de tragar até os menores pedaços do Swissair 111 do fundo do oceano. Uma mistura de água do mar, lodo e destroços da aeronave foi bombeada para o porão do navio. Essa carga, então, foi bombeada para um reservatório especialmente construído na costa. Quando a água drenou, os investigadores encontraram outro 1 milhão de pedaços da aeronave. Qualquer um deles podia conter a pista para o que causou o incêndio catastrófico. O árduo trabalho de triagem foi retomado mais uma vez. Novembro de 1999. Finalmente, após 15 meses, eles encontraram o que buscavam. Um único fio defeituoso. Analisamos todas as possíveis fontes de calor que poderiam iniciar um incêndio naquela área. E nesse caso específico, descobrimos um fio que se arqueava dessa forma. E bem próximo a ele havia um material muito inflamável, chamado tereftalato de polietileno metalizado que cobre as mantas de isolamento. Este isolante de polietileno, que revestia o MD-11, é comum em aeronaves comerciais em todo o mundo. Ele passou nos testes de inflamabilidade da indústria, que exigem que os materiais se autoapaguem após um período de tempo razoável. A investigação agora tomou um rumo inesperado. Em vez de procurar a causa do incêndio, o Conselho agora se concentrou nos materiais inflamáveis que o alimentaram. Esse material térmico-acústico que estava nesta aeronave era muito inflamável. Apesar de ter passado em um teste, ele sustenta e propaga chamas. Portanto, esta investigação se concentrou na inflamabilidade dos materiais e a exigência de reavaliar os critérios que são usados para certificar materiais, não apenas materiais de cobertura de isolamento térmico-acústico, mas também outros materiais que entram em aeronaves, muitos deles em áreas escondidas. Os investigadores finalmente tinham a resposta. Um fio entrou em arco em um espaço fechado atrás da cabine de comando. O arco incendiou o isolamento, que por sua vez acendeu outros materiais, como espumas e plásticos. Os pilotos não conseguiram perceber o quão rapidamente o fogo se intensificou. Mas 14 minutos após declararem pam-pam, o fogo desativou todos os eletrônicos na cabine. As caixas pretas ficaram inoperantes. Um exame forense também esclareceu os minutos finais desesperados na cabine de comando. Loewe estava em seu assento. O capitão Zimmermann não estava, provavelmente lutando contra o fogo e provavelmente já morto antes do impacto. O primeiro oficial estava provavelmente tentando encontrar um lugar onde pudesse pousar aquele grande avião. Ele simplesmente não tinha muita coisa ao seu dispor. Ele não tinha muitos instrumentos sobrando. E tenho certeza de que ele estava procurando por algo, alguma indicação que lhe desse uma ideia de onde poderia fazer o pouso, talvez até abandonar o avião. Se sabe que o primeiro oficial estava em seu assento. Se ele estava
Inconsciente ou consciente, e talvez com queimaduras em grau severo, na própria pele? Não se sabe, mas sabemos que o capitão não estava em seu assento, então provavelmente ele estava tentando combater o fogo aquele tempo todo. Onde as listas de verificação foram encontradas. As páginas derreteram todas juntas, indicando que foram utilizadas para abafar o fogo. Às 10h30 do horário de Halifax, Loewe desligou o segundo motor. Os investigadores determinaram que ele provavelmente recebeu um aviso de que o motor estava em chamas. Assustadoramente, provou que Loewe estava vivo 1 minuto antes do impacto. Eles não conseguiram determinar se os passageiros estavam conscientes do incêndio, pelo menos até os momentos finais. Foram encontrados vestígios de fuligem e fumaça que se estendiam até o fundo da classe executiva, numa área acima. Agora, se os passageiros sentiram o cheiro de fumaça ou não, isso não se sabe. A análise de DNA mostrou que não havia resíduo nenhum nos corpos. A aeronave atingiu a água com uma força de 350 G. O conselho levou 4 anos e meio e 40 milhões de dólares americanos analisando os destroços do Swissair 111, a maior investigação de desastre aéreo da história do Canadá. A conclusão deles: materiais inflamáveis não pertencem a aeronaves comerciais. A taxa de progressão nesse avião, eu acho que nos surpreendeu e surpreendeu os outros. E é por isso que enfatizamos, novamente, a importância de poder fazer isso, elevando o nível dos padrões de inflamabilidade dos materiais usados em aviões. Ian Shaw esperou 4 anos para que o relatório revelasse a falha fatal que tirou a vida de sua filha. Mas a verdade não diminuiu sua raiva da Swissair. Tem que haver responsabilidade. Se o senhor estiver envolvido em irregularidades, deve ser responsabilizado. E deve ser declarado. O seu senso de responsabilidade. Caso contrário, estará se escondendo. E estarão se escondendo, neste caso, atrás da bandeira da Suíça. Isso que é inacreditável. No desfecho, a Swissair decidiu remover o isolamento inflamável de toda a sua frota. Também fizeram alterações nos procedimentos de listas de verificação, reduzindo o tempo de resposta em uma emergência de fumaça na cabine. A Swissair fez algo muito interessante. Eles modificaram toda a sua frota MD-11. Com base em todos esses achados, eles integraram câmeras e detectores de fumaça, até mesmo em áreas ocultas, onde os pilotos têm um pequeno monitor de TV e podem ver sempre que há um aviso de fumaça, que os ajuda a ganhar tempo. E isso é o mais importante quando se tem um caso de incêndio. Mas, atormentada por problemas financeiros, a poderosa Swissair chocou a indústria ao declarar falência em outubro de 2001. O isolamento inflamável que incendiou o Swissair ainda está presente em 2/3 dos aviões comerciais hoje. Mas não por muito mais tempo. O material de periftalato de polietileno metalizado foi essencialmente banido de aeronaves e os critérios para certificar esse tipo de material para uso em aviões foram elaborados. Ainda não foi transformado em lei, mas esperamos que isso seja feito. Portanto, os critérios são mais rigorosos. A Agência Reguladora de Aviação dos Estados Unidos tem um prazo até 2005 para remover o material de todas as aeronaves comerciais. Essa reforma significativa foi planejada para garantir que o que ocorreu com o Swissair 111 nunca mais aconteça. A indústria está tentando eliminar isso, mas não acho que esteja fazendo isso com a rapidez necessária. Sempre vai ter essa batalha. Quanto custa fazer uma substituição? Ou você vai substituir em um avião que vai ser descartado em alguns anos? Temos que viver dentro de certas realidades econômicas. Para Ian Shaw, perder sua filha tão repentinamente
e violentamente deixou uma cicatriz emocional permanente. Ele deixou sua esposa e sua riqueza em Genebra e agora dirige um restaurante modesto na Nova Escócia, com vista para o mar onde sua filha morreu. Por que eu viria? Aqui nesse ponto específico de Upskirt, muitas pessoas disseram: "Ah, sim, entendemos perfeitamente que o senhor queira ficar perto. O senhor quer estar perto da sua filha e do local onde o avião caiu. Não foi isso que fez eu vir para cá. A Swissair arrancou de mim qualquer possibilidade de proximidade com minha filha, mas encontrei conforto, consciente de que a presença do oceano é eterna, o oceano que tem andado para frente e para trás por muitos milhares, milhões de anos. Vim para cá porque tinha que vir. E eu não consigo dar uma declaração completamente racional para você do porquê eu vim aqui. Só posso dizer, estou no lugar certo pelos motivos errados. Em memória dos 229 homens, mulheres e crianças a bordo do Swissair 111 que pereceram, descansem em paz.